E agora vamos saber como está o potencial da nossa região do Grande ABC com a professora Maria do Carmo. Qual é o engajamento dos atores do ABC no processo de desenvolvimento regional? Sabe qual é? Quase nulo. Quando nós, eu já ia fazer outro, mas eu só vou fazer essa observação porque ela é fundamental. Eu vou depois complementar. Mas quando nós fazemos reuniões na agência, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vai nada para frente. As empresas depois não vão. O pessoal de fomento não vai. Oi, tudo bem? Fazia tempo que eu não lhe via. Não vai. Então, assim, é a maior dificuldade fazer. E sem isso, sabe o que vai acontecer com a nossa região? Eu vou mostrar números aqui. E sabe o que acontece? Não é pelos números do passado que nós vamos ter potencial para o futuro. Tudo bem, tem uma parte que é o legado. Tem um legado, então é como se fosse a inércia. Mas, efetivamente, a região terá o desenvolvimento que nós desejarmos. E se nós não decidirmos, vai lá na inércia. O que nós temos, às vezes muitos vão morrer, porque estarão insistindo num processo que já não tem mais sobrevida, né? A pequena e média, que eu vejo aqui a ESG, e falo, meu Deus, como é que a pequena e média vai concorrer tendo que ter a questão ambiental, a questão social, a questão de governança? Ela vai morrer. E é ela que emprega. O que a gente faz? Então, a gente fala, e eu fico pensando, e qual é o significado das pessoas nesse contexto? Será que seremos nós que estaremos sentados aqui? Ou serão os robôs? Não sei. Então, eu acho bom a gente começar a participar para a gente decidir para onde nós queremos ir. Mas agora você pode começar, porque senão eu falo demais. Então, eu vou mostrar alguns números. Eu nem sei em que ordem ficou, porque ela entende, foi uma confusão essa noite, essa manhã, tudo bem. Mas nem deve estar nessa ordem aí. Eu vou direto aí para a questão de apresentar um pouquinho dos números do que a gente tem de empresa, do que a gente tem de empregado, do que a gente tem de PIB, etc, etc. Um pouquinho para a gente ter essa noção de grandeza da região e o quanto ela participa do Estado de São Paulo, o quanto ela participa do Brasil. Para ter esse contexto só. Depois a gente fala outra coisa. Vamos lá. Pode ir, viu? Olha, então aqui está o total de empresas por setor, né, na região do Grande ABC. O dado aqui é até uma atualização do Sebrae, que pega na Receita Federal, certo? Tá isso, não é? Eu não sei porque não está o Sebrae aqui mais. Bom, então, total de empresas. Serviços, 197 mil, comércio, 88 mil, indústria, 31.400, construção civil, 18.500, agropecuária ali, são pequenas plantações, pequena criação de animais e tal, mais 433. O que a gente vê? Que esse número, ele, em relação ao Estado de São Paulo, está faltando o E ali no SP, Estado de São Paulo, serviços representa 5,6, assim como o comércio, assim como a indústria. E a construção civil também. Então, é interessante que nós temos uma participação no Estado praticamente quase homogênea em cada um, olhando assim, o conjunto de setores, né? E no Brasil, pouco menos homogênea, mas também nós não passamos ali dos 2% em relação ao que é o Brasil. Pode ir, por favor. Bom, quando nós olhamos as empresas em termos de seu porte, considerando ali MEI, estoura, né, com 181.500, depois as microempresas com 107, a média, grande empresa e outras que não estão especificadas, 23.570, aqui está, cortou ali, espera deixa eu olhar por aqui, as pequenas, as médias, é assim, está errado, aqui, ó. Essa daqui é EPP, aqui, que são outras, que seria média, grande empresa e outras não especificadas. Então, EPP aqui é a empresa de pequeno porte e aqui a MGE.
Bom, e o total de empresas? Da mesma forma, isso no estado de São Paulo tem uma configuração muito próxima, né, quando nós olhamos aí pelo porte das organizações, e a mesma coisa acontece, o mesmo movimento no caso Brasil. Então, aí eu fico mais assim, ansiosa com a relação da pequena empresa e da média, que também emprega, porque realmente eu estava ouvindo aí uma apresentação do pessoal bem top da tecnologia, dizendo que daqui 3, máximo 5 anos, a grande empresa não terá quase pessoas, estará sendo operada totalmente por robôs. E os produtos ficarão muito mais baratos. E eu comecei a pensar, bom, então a pequena e média, as outras não podem morrer. Por quê? Realmente, aí também disse, nós vamos ter muitas pessoas que estarão fora, não vão ter mais o que fazer. Elas se sentirão até tristes, deprimidas, porque perderão seu significado no mercado de trabalho. E aí? Aí vem aquela ideia da tal da renda mínima para alguns, né? Mas não é isso que assusta, eu não sei como vai ser, não tenho resposta e nem quero pensar que teria. Mas é um caso que nós temos que pensar, não é? Que nós teremos o quê? Uma casta que pode trabalhar e uma grande leva sem trabalho. E aí vem toda uma questão de para o que eles estão sendo formados desde já. Será que nós estamos educando esse pessoal para o caminho da inteligência artificial? E tem outro dado, tem um dado que parece que somente 3% dos trabalhadores não estarão envolvidos ou não terão que trazer inteligência artificial para o seu reduto, para o seu trabalho, né? Então, hoje a gente vê do comediante está usando a inteligência artificial, né? A sofisticação das empresas utilizando inteligência artificial. Então, desculpa. Então, essa é uma questão a ser pensada quando nós falamos do potencial da região. Bom, tudo bem, nós temos números. Pode seguir um pouquinho, só para eu falar. Nós decaímos um pouco no período, né? Quando nós olhamos o conjunto aí de empresas, nós vemos que, de empregados, perdão, nós perdemos 3,4% até 2021. Hoje, não sei quanto está, a gente não tinha esse dado, então perdemos aí no período em relação aos empregados. Pode avançar mais um pouquinho. Pode ir passando, porque senão fica muito... aqui eu tenho que olhar o dado. Bom, quando nós olhamos aqui a questão dos empregados por setor, até para ver qual é o setor que está evoluindo mais e tal, nós olhamos lá, serviço evoluiu bastante, né, mais 13% em termos de empregados de 2021 em relação a 2010. Depois nós vamos ver a indústria com perda de 30% de empregados, né, nesse período. Depois nós vamos olhar o comércio, cresceu em 15,1%, e aí tem lá a construção com perda de 0,7%, e aí tem o agroextrativismo com menos 2,8%, mas os números são muito pequenininhos. Então, realmente, se nós falarmos assim, qual é o potencial do ABC? Nós vamos olhar para isso e vamos falar assim, comércio e serviço, né? Mas a questão é que a indústria, né, está se automatizando. A automação plena. Então, por isso que a perda de empregados não significa uma indústria decadente. Ao contrário, pode significar uma indústria pujante em termos de tecnologia. Certo? Pode ir. Bom, aí só olhando o PIB para ver... esse daí está em trilhões, e como eu não tinha certeza, e lá não dizia se estava corrigido, se era... valor real, ou se era nominal, eu vou pular, porque pode ter um ganho aí, mas que não é. Então, eu vou ver em termos percentuais. O ABC, sua participação no PIB do Estado de São Paulo. Então, caiu de 33,32% para 31,25%, menos 27%. Tá certo isso, tá? Depois... do grande ABC, não, Estado de São Paulo em relação ao Brasil, desculpa. Estou aqui fazendo a conta, mas se dá certo. Depois, o grande ABC em relação ao Estado de São Paulo, perda de 27%. Acho que o número está errado lá em cima, viu? 27% é aqui do ABC em relação
ao estado de São Paulo. E depois do grande ABC em relação ao Brasil, menos 31,6. Aquele primeiro eu vou ficar devendo, porque eu tenho que fazer a conta de novo. Porque faz aí para mim. Você sabe fazer conta sem maquininha? Muito. Ah, então tá bom. Por favor. Bom, então, o que a gente verifica? Verifica que o ABC realmente, né, tem a sua participação sendo reduzida nesse período. Pode avançar. E essa participação, ela é reduzida... Aqui também é bilhões, pode passar, não quero falar do valor. Pode ir para o outro dado. Então, quando nós olhamos... aqui tem um dado. Quando nós olhamos as instituições de ensino, porque elas vão fazer uma função importante nesse novo mundo, né? Já fazem, hoje sempre fazem, mas terão que também se reposicionar. O Brasil tem 2.457 IEs, né? A maior parte delas privadas, a maior parte privada. Depois as federais, as estaduais e as municipais. A USCS está nesse 2,3%. E a região do ABC tem 30 instituições de ensino superior, né? 1,2% do Brasil e 4,8% do estado de São Paulo. Então, assim, não é por falta de IEs, ou de instituição de ensino superior, que nós teremos aí escassez de geração de conhecimento. Agora, precisa ver se nós estamos formando adequadamente as pessoas, né? Essa é que é a questão. Nós vamos falar isso um pouquinho. Pode avançar. Aqui é só uma ideia. Eu busquei muito dado de quantas startups o Brasil tem. Não acho. Não tem. Olha, procurei. Mas aí achei um dado aí das 10 maiores. Por quê? Porque eu queria dizer quais os setores que estão mais pujantes em termos de startups. E aí são as fintechs, que aparecem aí mais nesse conjunto das que as 10 mais, a top 10 ou mais alguma coisinha. Elas são as fintechs em função da facilidade que essas instituições, que essas organizações, né, trazem para um público que tem ainda dificuldade de mexer com o banco, para decidir o que vai fazer. Então, lá está o C6 Bank, né? Banco Digital, o Caju Financeiro, outro financeiro. E aí a gente vai ver que as instituições financeiras são as que mais aparecem aí nesse conjunto das 10 mais, ok? Então, para a gente ter. Bom, então, o que eu queria falar, olhar a região do ABC, a partir desses números, eu acho que fica um pouco míope. Por quê? Porque, na verdade, nós vivemos num processo, num ambiente econômico que, não vou dizer que ele é todo disruptivo, mas quando apareceu o ChatGPT o ano passado, 2022 apareceu, foi uma coisa maluca, né? Todo mundo ficou assim assustado, não tem mais sentido, eu não tenho mais. O professor, então, queria acabar com a vida, porque o que ele ia fazer? Surgiu o ChatGPT. Então, vocês falaram que todo mundo gosta de ser avaliado, o professor odeia. Porque tem lá, o professor apresentou o programa no primeiro dia, o aluno põe não. O professor fala, eu mostro todo dia, eu falei, eu não sei o quê. O professor sabe a matéria, o aluno, nota de 0 a 10, né? O aluno pôs 4. Mas eu tenho doutorado, sou livre docente. Aí a gente tem que ficar falando, olha, é assim que o aluno te vê, então você tem que dar um jeitinho de ele te ver melhor. Mas é verdade, então o professor odeia. Tá? Bom, então, aí voltando na nossa questão, olhar só pelos números, os números são importantes? São. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação ou um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico, o que a gente faz? A gente pega um conjunto de dados secundários, esses, por exemplo, mas pega o IDH, pega o número de empresas, de estudantes que estão no ensino superior, nas escolas sérias, assim, um conjunto de coisas para a gente definir quais seriam os eixos estruturantes do desenvolvimento econômico. Né? Isso faz sozinho? Não. Isso tem que ser feito, aí eu vou contar a historinha lá da turma do Pacto Alegre, do Rio Grande do Sul.
que 4 colegas pesquisadores de 4 instituições, não, eram 3 instituições, se eu não me engano, que 2 acho que eram da mesma, da Federal do Rio Grande do Sul, da PUC e da Unicinos, né? Se uniram, eles eram amigos, eles tinham relações de confiança, eles faziam pesquisa e um confiava no outro. E essa confiança de um no outro começou a crescer para além daqueles trabalhos que eles faziam e começaram a pensar em como salvar Porto Alegre. E ao querer salvar Porto Alegre, eles começaram a ter que induzir, assim, a levar, né, essa ideia de união e de pensar no desenvolvimento de Porto Alegre para os reitores. E aí eles fizeram esse papel e levaram para os reitores. Aí os reitores ouviram, porque sabe, né? Reitor é assim, ó. Tudo bonzinho. Não. Então, aí eles tiveram, sabe o que tiveram que fazer? Burlar o ego dos reitores. Por quê? Eu vou me unir com aquela que é minha concorrente. É minha concorrente. Aqui não é assim, né? Então, mas eles levaram essa ideia e os reitores compraram, e aí o que começou a se pensar nessa articulação. E aí, como que foi o processo seguinte? No momento seguinte, ó, base, pessoas, indivíduos que se davam bem, que faziam pesquisa juntos, que confiavam no outro, porque a confiança é a base de tudo. Se não tem confiança, não sai. E aí, 3, 4 colegas conseguiram fazer isso, levaram para os reitores, aí os reitores chamaram o governo, né, veio lá o prefeito e secretários, se uniram, e a partir daí se começou a trabalhar a ideia dos eixos estruturantes. Então, especialistas, aí sim, eles convocaram um grupo de especialistas, né, e trabalharam, fizeram lá o tal do planejamento, isso que eu contei, fizeram até análise SWOT e tal, e saíram lá os eixos estruturantes. A partir daí, toda a sociedade foi convidada. Nos especialistas estavam representantes das 4 hélices, né, que a gente fala do desenvolvimento. Estava o pessoal de governo, nos especialistas. Estava o pessoal das empresas, estava o pessoal de representações de organização civil, e estava também a universidade. Mas aí, depois que saíram os 14, todos, aí foi aberto para todos. E aí, a partir daí, teve uma nova camada. Só que eles tinham uma coisa, eles trouxeram um especialista internacional. Por quê? Se o PUC fosse dar as ordens, a PUC vai dar as ordens. Se fosse a Unicinos, a Unicinos vai dar. Não, então veio lá o Piquet, o Piquet, lá de Barcelona, né? Ele é Barcelona. Isso. E aí ajudou a turma a fazer. Bom, em síntese, todos trabalharam, porque daí saíram os projetos específicos, foi assim, desmembrando. As empresas mandaram trabalhadores para trabalhar nos grupos, e os projetos foram saindo. Então, com o pessoal de empresa, com o pessoal de universidade, com o pessoal do governo e com o pessoal de outras organizações, inclusive de comunidades de bairro, dependendo do projeto, tinha o pessoal da comunidade de bairro, tudo isso. Bom, é um caso assim que eu sou apaixonada. Por quê? Porque vem dando certo. Né? Eles estão fazendo, eles estão implantando. Deu tão certo, bom, que um deles já foi para secretário de Estado, o outro agora é secretário lá de Porto Alegre mesmo, mas já replicou isso para outras cidades, e o Estado, o Rio Grande do Sul está fazendo o mesmo processo lá. Então, eu digo assim, mas por quê? Houve engajamento. E o gaúcho, não é falando mal, não, é falando muito bem. O gaúcho, ele é assim, ele é arrogante, eu sou gaúcho, não sou brasileiro. Tudo bem, mas eles participam. Eles fazem. Você dá risada, é verdade. Então, eles participam e fizeram realmente.
Então, isso é importante. E aí, um tempo atrás, eu conversei com o Aroaldo, e até falei para ele, poxa, vamos trazer o Jorge Aldir. Ele já veio 2 vezes na USC, mas não foi para falar sobre isso. Viria agora novamente, aí descobrimos que ele descobriu, depois que aceitou, que estaria no Quênia, representando o Brasil, não vai poder vir. Mas tudo bem. Mas nós podemos fazer isso. Agora, o que precisa? Engajamento. Mas tem uma coisa muito interessante, professor, e aí o senhor vai ficar feliz. Por que começa pela universidade? Porque a universidade ela é perene. Assim, pode morrer um dia, não deu certo, mas na maior parte, não, mas ele é assim. Porque se tem o governo, o que acontece? Muda o prefeito, eu não gosto disso, mas troca tudo, porque era o outro que estava fazendo. E na universidade não tem isso. Né? Então, a universidade é fundamental para dar o start, mas para isso nós precisamos nos unir. Tudo bem, vamos começar a fazer pesquisa junto. Tá? Depois a gente fica amigo, confiante. Mas é verdade, porque sem confiança, veja como é importante a confiança. No caso das empresas, lá hoje eles têm APL, como que as empresas vão abrir seus dados? Como a empresa vai mostrar isso? Não é? Então, assim, precisa ter confiança, gente. Não pode ter oportunismo, né? Então, esse é um ambiente. Então, quando a gente vai falar do potencial do ABC, eu digo, o ABC tem o potencial que nós desejarmos. Tudo bem. Vai alavancar mais, vai alavancar menos o que nós temos hoje. Nós vamos olhar para esse legado. Né? Nós temos uma indústria aí que, se tirar ela da gente, ainda que está mudando bastante, parece que a gente vai perder a identidade, que é a indústria automobilística. Né? Então, não. Então, vamos considerar tudo isso. Mas tem coisas que estão lá ociosas. Então vamos reocupar aquelas linhas com outras coisas. A saúde hoje está bombando. Vamos aproveitar isso. O ABC está muito forte na área da saúde. Então, assim, nós temos que aproveitar as áreas boas, mas nós temos que pensar e dizer o caminho. Porque se nós deixarmos pela inércia, primeiro, nós vamos perder as oportunidades aí da questão do emprego, né? E não teremos a cidade, talvez, que esteja no nosso coração, na nossa mente, aqui no Grande ABC. Eu ia falar eu até pulei tudo aí, tá? Você já viu que eu mudei tudo, né? O que eu vou fazer? Faz parte da vida. Se a economia é disruptiva, se o ambiente é disruptivo, por que eu não posso mudar a transparência? O slide. Eu contei que eu tenho 32 anos. Mas, então, eu vou só passar um pouquinho aí, mas aí eu vou passar rápido, porque eu já contei um monte de coisa. Pode passar. Quando a gente fala do potencial, o que eu estava dizendo, olha, hoje muita coisa está meio estabelecida, se nós pensarmos com a cabeça dos nossos dados. É a revitalização da cadeia industrial, é promover a reconversão das linhas que estão ociosas, é trazer a indústria da defesa. Por quê? Porque a própria indústria da defesa pode usar muita coisa de linha que está ociosa. Então, trazer, pensar num governo digital. Sim, mas ao mesmo tempo que eu tenho que pensar no governo digital, eu tenho que pensar em formar as pessoas. Porque como que vão usar? Vocês já viram muitas pessoas chegam e dizem, como que eu entro mesmo nisso aqui? Não sabe usar o governo digital. O gov.br é duro. Por quê? Porque tem uma parte de pessoas que estão na minha idade ou mais. Entendeu? Então, tem dificuldade. Né? Então, nós temos que pensar ao mesmo tempo que pensamos na questão da digitalização das pequenas e médias empresas, né? Nós temos que pensar também na formação de jovens e adultos e na requalificação para o uso da inteligência artificial por esses jovens e adultos. Seja o tipo de emprego que for. Até, eu sou jardineiro. Vamos usar o ChatGPT a nosso favor. Vamos saber perguntar direitinho qual é o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que plantar, quanto que eu tenho que cortar, né, para isso dar certo. Ele responde, mas precisa saber perguntar. Porque senão fica uma coisa muito genérica. Né? O ChatGPT é legal, mas não pode deixar genérico.
Que mais? A cadeia produtiva da saúde, já falei, a promoção da criação de spin-offs e startups, sejam spin-offs acadêmicas que saem das universidades, sejam as spin-offs que saem das indústrias, das próprias empresas que já estão instaladas, né? Então, esse é um contexto, tá aí, tá pronto. Olha que potencial do ABC. Mas isso é um pouco falso, né? Porque isso tem que ser criado, pensado, projeto feito, e em paralelo todos as vertentes que saem de cada uma dessas coisas. Para eu ter uma indústria de defesa, como que eu tenho que ter minha mão de obra? Desde a escola fundamental, mas a técnica e a universidade tem que estar engajada nisso, né? Tem que preparar essa mão de obra. Então, aqui, eu já nem vou falar, porque eu já contei um monte de coisa. Nós poderíamos falar do potencial do ABC também olhando para com o olhar, né, com a lente da teoria, que é a geografia econômica evolucionária. E ela traz tudo isso mais ou menos que a gente falou, porque ela mostra que, quando eu olho para uma região, nós teríamos lá mais 5 dimensões que devem ser consideradas: a dimensão cognitiva, a social, a organizacional, a institucional e a geográfica. Porque a gente sempre pensa assim, quanto mais próximo as empresas estiverem, melhor. Elas vão ter mais poder e tal. Até a página 2. Por quê? A proximidade geográfica, ela é importante em todas as outras coisas. Ela é importante. Só que, quando eu falo em proximidade cognitiva, como que as empresas aprendem? Ora, nesse caso, ela aprende olhando para a sua base de atores. E olhando na sua base de atores, eles vão ter conhecimento formal e conhecimento tácito, né? A troca de experiências. E essa proximidade é boa? É boa, mas, no tempo, gera um aprisionamento. Gera, assim, como se satura. Então, como é que nós, enquanto planejadores, né, de uma região, por exemplo, vamos atuar para que isso não aconteça? Como é que a gente se relaciona com essa organização para dizer, olha, é hora de renovar, é hora de reciclar a turma? Como é que ela traz para dentro de si novos conhecimentos, efetivamente, para a sua turma, se não for trocando pessoas? Porque ela poderia fazer essa opção. Troco pessoas, mando embora uma turma, ponho outra lá. Né? Eu renovo o conhecimento. Mas nós temos que pensar nisso. Tem lá a proximidade social. A proximidade social tem a ver com o que a gente estava conversando das relações de confiança. Então, esses são agentes das empresas que se relacionam com outros atores de outras organizações. Aí vem a aprendizagem novamente, porque a gente aprende formal e informalmente pela troca de experiências. Então, aqui, mas isso depende muito das relações de confiança. Depois tem a proximidade organizacional. E aí nós vamos... Eu não vou entrar em todas, porque eu sei que eu já passei do horário. Eu tinha só 20 minutos. Certo? Então, mas eu só queria deixar esse mapa, porque o mais importante é nós nos conscientizarmos que, sem engajamento e sem confiança, nós não vamos para frente. Tá? Então, era isso que eu queria dizer. Tá bom? Tudo bem?